e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Pode sentar, meus amados e queridos irmãos. Eu quero, amado e queridos irmãos, antes de adentrar sobre este texto e navegarmos sobre a palavra do Senhor, e que o bondoso Deus derrame a porção do seu Espírito Santo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu gostaria, amado e queridos irmãos, Glória a Deus, de fazer menção e agradecimentos ao bondoso Deus e também ao pastor Josiano, a sua esposa, a sua família. Agradecer aos irmãos por ter recebido minha esposa, meus filhos, e aceitado. Porque receber é fácil, agora aceitar é mais complicado. Porque receber aperta a mão e diz vai-te embora, mas aceitar continua. Eu poderia até dizer que incluía no 133, suave, comunhão e união, né? E agradecer ao bondoso Deus pela vossa vida, pela vida dos amados, queridos irmãos. Dizer que foi bom ouvi-los. E dizer aos amados e queridos irmãos que ore para ver se dessa rocha sai alguma coisa, porque Deus já utilizou-os. E eu, quando vi aqui, permita eu falar esta frase, é até cômica, mas é muito interessante. Quando eu vi o presbítero Robson trazendo esta mensagem, ao qual tirou tatu da toca e sabiá do toco. Aí vem também o amado irmão Neto, os demais que louvaram, e eu digo, o Gabriel chega já por aqui, que o homem é o autodidático aí eu tinha só que levantar a mão e dar glória, porque eu digo, pronto, Jesus já falou, eu como homem correria, mas eu sinto o privilégio de estar no meio de homens que o bondoso Deus teve a misericórdia de dar-lhes a palavra no abrir e fechar das vossas bocas. Mas, amados e queridos irmãos, eu gostaria de falar alguns contextos aqui deste texto, não das frases lidas, mas da exegese de dentro desse texto. Amados e queridos irmãos, pois bem, nós estamos diante de um texto de um animal. Eu vou tentar falar aqui um eufemismo, mas com uma frase meia dura. Um animal terrível, destruidor da vida de humanos e da alma de humanos. Quando eu digo destruidor, quero dizer que ele quer levar para onde ele já está proposto o local dele. Ele não tem mais chance. Já foi definido o destino dele. E então, meus amados e queridos irmãos, estamos diante daqui e possamos dizer que num contexto remoto poderíamos nós começarmos falando do capítulo 3 do livro de Gênesis, no verso número 6, que diz assim: e ele pegou agora e começou a conversar com Eva, e a Bíblia diz que vendo Eva que a árvore era boa e desejável, pegou-lhe Eva e lhe induziu e disse que era bom e para dar-lhe entendimento. Agora pegou ela e fez esta lavagem cerebral, como diz uma frase, e disse: pega, come. E ela pegou, comeu e deu a Adão, e Adão caiu. Agora pega também o homem por nome de Moisés, e quando chega dentro de uma rocha, o incita-lhe o povo a pedir água, e não só a pedir, mas sim deduzir e o acusar e dizer: lá não tinha. E Deus disse: fale, e ele bateu. Derrubou-o também. Agora pega também o homem por nome de Acã, derruba as estruturas de Jericó, mas também derruba Acã. Agora pega Sansão, também derruba Sansão pela visagem, pelos olhos, pela a parte de prostituição. Agora também pega Davi, também derruba. Pega também Saul, derruba pela soberba. Também pega agora Salomão, com toda a inteligência, derruba também pela parte financeira e pelas orgias e pelo, vamos dizer assim, mulherengo que ele era. Aí diz: agora eu vou pegar esse homem. Diz: eu vou lhe destruí-lo como criança. Aleluia. Não conseguiu. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Como criança, não.
Ele disse, mas quando ele crescer, eu pego ele. Se eu não pegar ele como mulher, mas eu pego pela soberba dele ser rei. Aí como não pegou pela soberba de ser rei, disse, agora eu vou levar ele, agora eu vou pegá-lo pela usúria. Mas não conseguiu derrubar. Mas esqueceu ele, como foi dito nesta noite, que ele estava naquele alto e sublime trono. E naquele alto e sublime trono, amado e queridos irmãos, ele não só estava na altura, ele estava no instruimento, ele estava no coração, ele estava no ensinamento, estava na formalidade não, mas estava no intuito que quando era dada uma palavra, esqueceu o inimigo das nossas almas, que quando foi dada uma palavra, ele foi que se levantou, Deus não chamou ele, e assim mostrou o texto de Isaías, que ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu fiquei com medo do presbítero Robson cometer um agafe, permita dizer um agafe, e dizer que era Isaías nesse texto, porque nós sabemos que era o Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque quem perguntou não foi um homem, quem perguntou não foi o rei antes de morrer, mas quem perguntou foi o Senhor dos Senhores. Foi aquele que agora fez esse projeto para nós estarmos com ele, estarmos no local melhor e com a vida melhor e com a dimensão melhor, e o inimigo sabe que ele veio de lá e sabe que nós vamos para lá. Ah, meu amado e queridos irmãos, o interessante de tudo é porque ele sabe que nós vamos para lá, e para onde nós vamos, assim também Deus mostrou a João e disse, e enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Mas, amado e queridos irmãos, agora, porque ele pensou que derrubaria Jesus? Porque Jesus, os homens que tinham dinheiro foram derrubados, os homens que tinham graça foram derrubados, e Jesus agora, ele nasce numa manjedoura. Jesus agora, ele é filho de um homem carpinteiro, desprezado, desprezível diante da sociedade da outrora, que eles eram os escribas, os fariseus, os homens instruídos, os homens que tinham dinheiro, e ele disse, eu derrubei Salomão, vou derrubar este homem. Vou oferecer o que é ele? José não tem dinheiro, Maria também não tem. Tinha apenas um nome da descendência de Davi. Ele disse, eu vou derrubar, mas esqueceu ele. Isaías disse, ao qual não tinha forma nem formosura, mas como a raiz, tirado de uma terra seca. Não tem como produzir uma terra seca. Se a mão do bondoso Deus não estiver na vida do homem, levante sua mão. Eu quero já pegar agora e abrir um parênteses aqui e dizer, a terra pode estar seca, mas o seu coração está como a raiz ao cheiro das águas. Vou pegá-lo. Esqueceu ele do que João disse. João disse, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Não esqueça das suas origens. Você não foi projetado só do barro, foi soprado em você o Espírito do Deus vivo. Amados e queridos irmãos, e o interessante de tudo é que no verso 1 diz assim, e então foi conduzido pelo Espírito. Outra coisa que o inimigo não prestou atenção. Sabe por quê? Porque a usura dele é lhe derrubar. A usura dele é nos derrubar. Mas ele tem que entender uma coisa, que o apóstolo Paulo disse, que nós somos mais que vencedores. Porque um vencedor pode perder lá na frente, mas o mais que vencedor não perderá. Porque ele disse, será que tanto Deus tendo dado Cristo, não nos deu todas as coisas com ele? E agora diz assim, ó, e ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser, o apóstolo Paulo diz, tentado, mas não derrotado. Ele disse aos romanos, abatidos, humilhados. Mas aí eu lembro que Jó disse, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Mas ele disse, bem sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará. E levantou-se esse Redentor. Esse Redentor está aqui diante do inimigo que viu
Deus provando Jó, mas não destruiu Jó. Por quê? Porque Deus, ele prova para aprovar. O inimigo tenta matar, mas Deus prova para aprovar. Quando o inimigo tenta, temos a proteção de Deus. E quando Deus tenta, ele está dizendo: eu estou tentando porque eu quero lhe provar. Porque a Bíblia diz que bem-aventurado o homem que foi provado, porque depois de ele ter sido provado, será aprovado, meus amados e queridos irmãos. E a Bíblia diz que o Espírito o levou ao deserto. E o interessante de tudo, amados e queridos irmãos, que quando ele vem tentar, ele não presta atenção. Como dizia minha mãe, ele vem cego. Ele vem cego. Porque, não entre irmãos, versículos atrás, no capítulo 3, diz que ele desceu as águas, João Batista, e quem vem sobre ele? Mas o interessante de tudo é o atrevimento, que ousadia temos nós diante de Deus. O atrevimento dele. A Bíblia diz que Jesus teve fome. Ele disse o quê? Se tu és, se você está com dúvida, repreenda em nome de Jesus. Aleluia. É isso que ele faz mais na mente de qualquer crente. Mas você tem que entender uma coisa: aqueles que confiam no Senhor serão como os montes do Sião, que não se abalam. Ele disse: se tu és. Ele tenta botar dúvida em quem cria o ser humano. Deus, ele não criou a dúvida, ele deu a certeza. Ele disse: Abraão, aonde tu pisar, Abraão, onde tu pisar, no capítulo 12 do livro da gente, onde você pisar será abençoado. E o proverbista disse: as bênçãos do Senhor é quem nos enriquece, não nos acrescenta dores. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em... Eu quero lhe dizer uma coisa: para ser alimentado você não precisa se transformar, e nem transformar, precisa apenas confiar. Precisa apenas confiar. E aqui eu abro um parênteses, um ímpio falando comigo. Ele disse: eu tinha muitas preocupações, mas depois que eu vi a história do barco, aquela tempestade, Jesus deitado, dormindo, mas nunca me preocupei com nada. Eu digo: mas rapaz, um rapaz desse me ensinando. Pois bem, e a Bíblia diz que agora ele chega e diz: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Quer dizer, quando nós estamos fracos, ele chega e diz: se tu é servo de Deus, por que tu está errando? Mas eu quero lhe dizer uma coisa: ele estava acusando Jesus, mas Jesus estava errado? Quero lhe dizer uma coisa: ele pode estar lhe acusando, mas você não está errado. Por quê? Porque você tem que ir agora para isso, sabe por quê? Mastigar a palavra do Senhor. Porque é aí onde vai lhe firmar na rocha inabalável. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus disse o quê? Quem sabe recitar para mim o que Jesus disse? Glória a Jesus. Aí eu lhe pergunto: o que ele estava falando também era da palavra de Deus? Era, mas a fonte era maligna. Agora você tem que prestar atenção nisso. E nem toda palavra que se abre na Bíblia, a tradução ou a explanação, ou quando é jogado para você, é da interpretação de Deus. A palavra é de Deus, mas a interpretação às vezes não é. Por quê? Porque às vezes está tentando provocar para ver se você acredita nela. Está tentando lhe incitar. Mas o rapaz, o pastor prega que é dízimo, porque você está acreditando. Será que é mesmo? Mas eu lhe pergunto: o rapaz que disse sua mulher, ela devolve o dízimo? Devolve o dízimo? É isso que você tem que saber, se a fonte é maligna ou se a fonte é de Deus. Ou se a fonte é de Deus. Tem que ver isso. Agora eu acho interessante que o inimigo é tão fracassado que vem oferecer o que nem dele é. Já prestou atenção nisso? A Bíblia diz que ele leva
Jesus agora e disse: se me prostares, eu darei tudo a ti. Mas como é dele que Jesus crucificado disse que é dado todo o poder nos céus e na terra? Como é que o inimigo solto diz que é dele, e Jesus preso, amarrado, já a ponto de inspirar para desfalecer e padecer na cruz, disse: e é-me dado todo o poder nos céus e na terra? Porque ele não levantou e disse: é mentira. Todo mundo dizia: desça daí se tu és filho de Deus. Mas ninguém chegou na cara de Jesus e disse: você não é filho de Deus, e nem é ninguém para dizer: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Repreender ele a todo momento, mas nesta hora não foi repreendido. Sabe por quê? Porque ninguém pode lutar e nem recalcitrar contra o ungido de Deus. Porque quando Deus faz, quando Deus fala, ninguém volta atrás. Aleluia. Pode lhe acusar, pode lhe acusar, mas eu quero lhe dizer uma coisa: quem lhe remiu, quem me remiu foi o sangue de Jesus. Glória. E esse sangue foi remido, foi lavado, Aleluia. foi derramado, e demônio não pode tomar. Ele pode mentir, pode fazer, pode falar, mas a glória a quem nos salvou foi de Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glória. O interessante que eu vejo nessa passagem é que ele sempre vai lutar e relutar, mas jamais vai vencer. Bota isso no seu coração. Ele vai sempre bater, ele vai sempre lutar, mas se você olhar todos esses versículos aqui, desta passagem do 1 ao 11, você vai ver que ele vai estar dizendo a mesma coisa. Ele não muda a ladainha, ele quer me derrubar, é só isso. Ele quer nos destruir, é só isso. Sabe por quê? A ladainha dele, sabe por quê, irmãos? Porque ele sabe que não tem mais jeito para ele, mas ele sabe que para nós está preparado. Aleluia. Ele só disse que não tem, mas João viu e tem. Mas Paulo viu e tem. E se você quer, você não vai só ver, você vai lá. Aleluia, vai pegar, Jesus. e vai pisar. Quando vier a luta, tem que imaginar que tem uma rua de ouro e cristal. Quando vier a luta, acabou o gás, acabou a comida, mas você tem que lembrar de uma coisa: lá você não vai precisar desta comida. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, mas para ir chegar lá, você vai precisar dessa perseverança, você vai precisar dessa persistência, dessa credibilidade, você vai precisar de acreditar na palavra do Senhor, para dizer o que Jesus disse: mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Para quando, meus amados e queridos irmãos, se você não perseverar até o fim, você não vai ouvir o que Deus disse e o que o próprio inimigo teve que ver. Porque quando Jesus disse: sai-te, retira-te, está repreendido, saia daqui, a Bíblia diz que os anjos do Senhor o chegaram e o alimentaram. Para acontecer isso, você vai ter que perseverar até o fim, porque assim diz no Apocalipse: e aquele que perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Oh, glória. Glória. Deus.